E gostaria de convidar a Ana Cláudia de Arruda Leite, diretora de Educação e Cultura da Infância do Instituto Alana, para ser a mediadora. Alô? Bom, antes de começar com as perguntas, eu queria agradecer o convite, né, feito pela Laís, e dizer que é uma alegria estar aqui no Alana, Rio, e nesse seminário que foi feito com tanto cuidado, e eu já acompanhei um pouquinho o processo. Acho que você conseguiu aí trazer uma semente muito inspiradora e iniciar de um jeito muito bonito esse projeto Criança e Natureza. Então, grata aí pelo convite. E também por essa mesa, né, as pessoas que trouxeram aí uma contribuição com olhares diferentes, experiências diferentes. Então, aproveitem e já vão trazendo as perguntas. Eu vou começar com algumas, mas vocês podem enviar também um papelzinho que vocês querem conversar mais. Eu acho que nessa mesa, uma coisa que foi bem colocada e eu acho que é uma boa contribuição, essa percepção dessa unidade, né? Eu acho que essa unidade criança e natureza e também essa relação entre esse ser natural, biológico, mas também cultural, né? Desassociadas. E aí eu queria começar com a Cristiana, né, que falou primeiro, acho que vamos escutar um pouquinho mais você. Como que você percebe isso, né, na população que você estudou, mas também na sua trajetória? Você olhou para uma escola indígena, né, enfim, que também, como você mesmo falou, já tem um processo de organização, mas como nas brincadeiras, nas narrativas das crianças, no seu modo de se expressar, você percebe essa relação que você colocou que está tão presente a natureza ali, sim, está fora, provavelmente, né, pelo repertório que elas trazem de bichos, de fauna, flora, mas como que também na cultura da infância, nessa relação, né, se a gente for pensar esse corpo da criança, como que você vê essa relação, essa conexão criança e natureza ali naquele local e de que modo essa escola também, não sei se ela está apartada disso ou não, porque às vezes a escola, ela, mesmo indígena, às vezes ela também traz um racionalismo, uma escolarização, como que se essas práticas mais espontâneas também acontecem ali, de que forma? Na escola indígena, Tupinambá, eles têm alguns rituais, né? Eles fazem, antes das aulas, eles fazem Poranci, né? Que é uma dança que hoje a gente chama dança circular, mas é uma dança tradicional tupi. E nessa dança, a música que é cantada, ela não é mais cantada em tupi, porque essa etnia já não é fluente em tupi há muito tempo. Mas os temas, eles são sempre, né, envolvendo os seres naturais. E assim, a gente às vezes fala muito dos vivos, mas dos seres não vivos naturais também, que a gente não considera vivos, como a energia solar, né, ou o vento, que eles são animados, mas são considerados abióticos, né, numa situação mais estreita, assim. Os seres naturais, os animais e as plantas, eles estão no mesmo plano de legitimidade, né, do que os próprios seres humanos, né, como Ricardo bem falou de Maturana e Varela, né, os outros seres são legítimos, os outros tantos quanto eles mesmos, né. Então, conhecimento, ele circula, mas você pode aprender, né, com uma planta ou com um animal. Não tem essa relação, né, de utilitarista em relação à natureza, ainda que sejam extremamente dependentes do meio natural. Um outro aspecto assim, que não deu muito tempo para eu falar foi o papel das educadoras, né? As educadoras, lá
na escola, todos são parentes, mesmo que não tenham um vínculo de consanguinidade, né? Essa familiaridade entre as educadoras e educadores, também temos, né, educadores homens, acho que até mais que em outras escolas rurais, ela é muito direta, ela é muito afetiva, né? Então, o conhecimento de cada educador acerca de cada criança, de conhecer mesmo qual é o ritmo daquela criança, qual a necessidade de cada criança, ela é muito individualizada, apesar de estarem sempre no coletivo. E a grande paciência que as educadoras têm, né? Às vezes eu fico me perguntando se é porque elas são indígenas ou porque são baianas, mas tem uma tolerância que eu acho que no nosso meio urbano, sudeste, já não existe mais, né? A pressa, a imposição da hora da atividade que tem que trocar rápido, agora é hora disso, agora é hora daquilo. Elas têm uma extrema tolerância com tudo isso, né? Muitas vezes a gente pode pensar, isso é um descumprimento do planejamento, mas eu acho que é muito mais sábio que isso, né? O respeito do tempo da criança, da onde ela quer ir, o que elas querem fazer. Algumas querem fazer uma coisa, outras querem fazer outra, né? Eu acho que esse é um grande diferencial. Obrigada. Uma pergunta para a Pel também, que o teu trabalho, né, Pel, está muito vinculado também à questão da cultura brasileira, da cultura popular, enfim. E aí, que de certa forma é com essa preocupação com o nosso chão, né? Chão como país, assim, de que lugar a gente está falando. E aqui falou muito assim desse processo de crescimento, né, das cidades no mundo, no Brasil, de um adensamento urbano. Mas a gente sabe que as cidades também são feitas de muitas cores, muitas pessoas de outros lugares, né, que migram e que às vezes têm na sua origem uma relação muito intrínseca com a natureza, né, com a relação com a terra. Então eu queria que você falasse um pouquinho isso, você que está ali com a Oca, com a Casa Redonda, como que você vê também esse olhar para essa diversidade cultural e essa diversidade, portanto, também da relação com a natureza, né, que a gente tem no nosso povo. Bem, como diz aqui nosso amigo, eu amo o Brasil também, viu? Acho que essa terra, apesar de hoje existir uma crítica muito grande em relação a que tem um futuro aí a caminho, eu concordo muito com isso. E quando a gente viu aqui, por exemplo, a questão de 80% da população brasileira está nos centros urbanos, eu acredito que 50% dessa população são migrantes do campo, né? Recentemente, porque a questão agrária vem de no mínimo 100 anos para cá, o que não quer dizer nada, né? E essas pessoas trazem uma cultura própria, onde a natureza estava presente. O que eu sinto, e nossa cultura brasileira, quer dizer, quando a gente vê as manifestações populares nossas, elas todas brotaram da terra. Elas todas são manifestações de um ser brasileiro querendo dizer que veio ao mundo, né? Se você vê um cavalo marinho, se você vê um samba de roda, se você vê o maracatu, se você vê um congo, se você vê roda de samba, enfim, todas as nossas manifestações culturais são reminiscência da relação do homem com a natureza. Por isso a importância da cultura brasileira. Por isso que nossas crianças têm que estar em contato com nossos cantos, com nossas danças, com os como é que se diz? Não é o figurino, mas os adornos, por exemplo, uma festa de São João. Uma festa de São João é uma festa coletiva, onde adulto, criança, velho, está todo mundo junto para celebrar a natureza, gente. É uma celebração de vida nas nossas manifestações culturais. E nós brasileiros temos um preconceito com isso, né? E eu acho que a escola brasileira esqueceu o Brasil. Nós estamos nos devendo a essa população que fala de quem somos, né? Então eu vejo assim muito com
observação, né? A forma de institucionalização pedagógica